Bom dia, meus amores. Vamos começar mais uma aula de ciências e hoje vamos dar início ao nosso capítulo 3, onde está falando sobre os seres vivos no ambiente, né? Vamos abrir o nosso livro na página 32, onde está falando aí, ó, que os seres vivos eles são encontrados em muitos ambientes, né? E aí tem o exemplo da bromélia, ela é uma plantinha, né? Onde a gente encontra ela em ambientes de mata, né? Em ambientes onde tem bastante árvore, onde tem bastante flores, onde tem bastante mato, né? Como floresta, por um exemplo. Então, aí tá aí, ó, ela aí no tronco da árvore, né? Ela é uma plantinha, né? Que ela desenvolve, ela nasce no tronco da árvore. Então, aí na ilustração tá mostrando a bromélia e tá mostrando também os passarinhos, né? Um beija-flor e um pica-pau. Então, você observando a imagem, você vai responder essas perguntinhas abaixo. Que outros seres vivos estão representados além da bromélia? Quais são os outros, né, seres vivos que você está conseguindo ver aí nas imagens? Depois, que animal está se alimentando? Você vai circular usando o lápis de cor azul. Qual é o animalzinho que ele está se alimentando? As bromélias se alimentam de quê? A bromélia ela é uma plantinha. Então, do que as plantinhas elas se alimentam, né? O que elas precisam para elas poderem ficar bonita, forte e crescer? Aí você vai escrever aí o que a bromélia também precisa. E a pedra ilustrada na primeira imagem, ele é um ser vivo? Você acha que a pedra ela é um ser vivo? Então vamos relembrar. O ser vivo é aquele que o que? Nasce, cresce e morre, né? É o caso da plantinha. A plantinha, ela nasce, né? A gente planta, cuida dela, ela cresce, né? Então ela tá nascendo ali no vasinho ou talvez no cantinho, ela cresce e desenvolve, né? Ela nasce e com o tempo ela morre, né? Então, por isso, ela é um ser vivo também. E ela respira, né? Ela ajuda também a gente a respirar. Então, por isso, ela é um ser vivo. Na página 33, está falando sobre os componentes do meio ambiente. O que é que a gente encontra no meio ambiente, né? A gente pode encontrar muitos elementos, né? E esses elementos, eles são chamados de componentes, que eles existem, né? Podem ser vivos, como os animais e as plantas, e eles podem ser não vivos, né? Como as pedras, o solo, a água, o calor do sol e o ar. Todos os seres vivos, eles nascem, crescem, podem se reproduzir, né? Podem ter, a gente ser humano, a gente tem filho, os animaizinhos filhote, né? E depois eles morrem. Esse processo é chamado de ciclo de vida. Os componentes não vivos não têm esse ciclo, né? A pedra, por um exemplo, ele não é um ser vivo, então ele não nasce, ele não cresce, ele não se reproduz e ele não morre, porque ele não é um ser vivo. Apenas os seres vivos acontecem esse ciclo, né? Pode acontecer esse ciclo. Então, aí na número 1, você vai pintar apenas os componentes vivos do ambiente, os seres que são vivos. Na número 2, você vai observar as fotos e vai conversar, infelizmente não com os colegas, mas com a mamãe ou com o papai, com quem estiver fazendo atividade com você. Então, você vai observar e vai conversar com eles, né? Aí, ó, tem um girassol artificial, né? Ou seja, ele é de plástico e ao lado tem girassóis naturais, tem uma plantação de girassóis. Então, na letra A, as plantas naturais e a planta artificial devem receber o mesmo cuidado. Por quê? A planta artificial, ela deve receber o mesmo cuidado que uma planta natural. A planta natural, ela precisa de quê? Ela precisa de luz do sol, né, do calor, ela precisa da água para ela poder o quê? Crescer, né, para ela poder desenvolver. Já a plantinha artificial, que é de plástico, né, ela usa para poder o quê? Ser enfeitada. Ela não precisa de água, ela não precisa da luz do sol
para poder crescer. E, portanto, eles não precisam do mesmo cuidado, né? Na letra B, com o passar do tempo, o que deve acontecer com a planta artificial e com as plantas naturais? Com o passar do tempo, o que vai acontecer com a plantinha natural? Aquela que foi lá plantada, bonitinha, que cuidou, né, que regou. O que vai acontecer com ela? E com a artificial, que ela é usada para poder enfeitar o ambiente, né? O que vai acontecer? Então, você vai responder aí, tá bom? E na página 34 está falando sobre as necessidades dos seres vivos, né? O que o ser vivo ele necessita, o que ele precisa para poder viver, para poder sobreviver no ambiente. Então, todos os seres vivos precisa de quê? Precisa de água para poder sobreviver. Então, a gente, ó, precisa de água, a gente precisa beber bastante água, né? Para a gente poder sobreviver, né? E a plantinha, os animais também precisam de água. A plantinha ela precisa ser regada diariamente. Os animais eles precisam beber água, né? Então o ser vivo ele precisa, né? A água é uma fonte de vida para todo o ser vivo. Então as plantas, né, por meio de suas raízes, né, quando ela está plantadinha lá no chão, conforme rega, é da raiz, né, que ela vai se alimentar, que ela vai beber a água. A gente bebe pela boquinha, né, que nós somos seres humanos, os animais bebem pela boquinha, só que a plantinha ela tem um outro modo de beber a água. Ela bebe por quê? Pela a sua raiz, né? Os animais terrestres precisam consumir água. Os animais que vivem em ambiente aquático se alimentam e se locomovem na água. Ou seja, né, eles já estão ali no ambiente com bastante água, então ali mesmo eles se alimentam. Os animais terrestres, que são aqueles animais que vivem, né, na terra, que eles andam pela terra, eles precisam parar, né? Os animais que vivem dentro de casa, como o cachorro, o gato, os donos, né, dão a aguinha para eles. Já aqueles animaizinhos que vivem em floresta, né, em ambientes que não são domésticos, eles necessitam procurar ambientes onde eles achem a água para poder beber, certo? Muitos seres vivos precisam de ar para sobreviver. O ar é formado por vários gases, como o oxigênio. É usado pelos seres vivos na respiração. Na água também há o oxigênio, usado na respiração dos seres vivos. Aquático, ou seja, os animaizinhos que vivem na água, né? Eles têm esse gás, o oxigênio, já dentro da água. Eles não precisam sair necessariamente para poder respirar. Eles já têm esse ar na água. A luz e o calor do sol também são necessários. A vida, as plantas usam a luz solar para produzir o próprio alimento. Muitos animais, como os seres humanos, se alimentam de plantas. Ou seja, a plantinha ela precisa, né, muito do calor para poder se produzir. Eles produzem o próprio alimento, conforme eles, né, estão ali expostos na luz do sol, no calor, eles estão produzindo o próprio alimento. E a gente, né, seres humanos, se alimentam da plantinha. Agora que vocês já leram, né, aí tem um desenho, ó, é uma rã em uma bromélia. O girino, que é o filhote da rã, está na água dentro da bromélia. Ele respira o oxigênio presente na água, porque ele está ali, ó, dentro da água. Ele não precisa, ele não tem a necessidade de sair da água, porque na própria água já tem o oxigênio. Então, agora que você já leu, né? Eu já li, já dei uma explicada sobre as necessidades, né, que é a água e o ar e a luz do sol que os seres vivos necessitam para poder sobreviver. Você vai completar. Na número 1, complete as lacunas do texto. Alguns tipos de rãs, sapo e perereca, vivem aonde que elas vivem? Como está mostrando aqui o exemplo da rã.
que se acumula em bromélias. A bromélia usa o que a bromélia usa